próximo arcano, a Imperatriz. Ela é sempre retratada grávida. E ela vai fazer parzinho com o Imperador, que é o próximo arcano. A Imperatriz, ela representa a letra Dalet. Dalet quer dizer porta. Então, ou seja, uma porta que você passa de uma sala para outra, de um lugar para o outro. Ela também define muito claramente onde estão os seus limites, né, da sua vila, da sua casa, das suas posses, e a porta que vai permitir você atravessar isso, ou entrar ou sair de onde você está. Ela vai conectar aqui, ó, a sabedoria de Deus ao entendimento de Deus. Então, o que isso significa? Significa que você conhece muitas coisas diferentes, mas você só pode tomar decisões baseadas naquilo que você entende do mundo. Agora eu estou usando um exemplo bacana que um amigo meu deu. Ele é professor e tinha uma redação de crianças da sexta série. E uma menina escreveu que o casamento perfeito dela ia se casar, eles iam viajar para Paris de lua de mel, eles iam no restaurante mais caro e mais famoso de Paris, onde eles iam comer cachorro quente, batata frita, feito pelo maior cozinheiro da França. E era o desejo de felicidade daquela menininha. Apesar desse exemplo bem simplório, ele consegue resolver para a gente esse arcano. Ele fala assim, você não pode tomar uma decisão e fazer um planejamento da sua vida baseado em coisas que você não entende. Então essa menina não sabe que quando ela for para a França, a última coisa que ela vai ver no restaurante francês com o chefe principal é cachorro-quente e batata frita. Mas dentro do que ela entende, isso é o melhor que ela pode pedir. Então a sacerdotisa, a imperatriz, ela serve para dar essa ideia de que tem alguma coisa maior. Ela serve para o processo de gestação, processo de amadurecimento, processos de crescimento, coisas mentais na qual você está aumentando o seu campo de conhecimentos e, portanto, consegue tomar decisões melhores, decisões maiores. Ok? Você vai ver que ela vai fazer um par com o Imperador, que ele vai ser o próximo arcano, o arcano 4. O Imperador ele vai conectar aqui, ó, a mesma sabedoria, só que dessa vez focada no eu. Ré, que é a letra que representa esse arcano, significa janela. Você vê, porta e janela, elas são coisas parecidas. Às vezes você tem até uma janela que você abre e pode passar. No sentido de Ré, é aquela janela que te dá um vislumbre, uma observação do que está para fora. Imagina que nós estamos encarnados e essa encarnação representa mais ou menos como uma caverna ou como uma tenda e tal. Para que vai servir uma janela nesse caso? A janela ela vai mostrar aquilo que está fora, aquilo que você pode enxergar lá na frente. Então, o imperador, ali associado ao signo de Áries, ele representa o próprio rei dos reis. No norte, no tarô vai ter 4 reis. Porém, ele só vai ter um imperador. Quando esse imperador sai, ele representa essa capacidade de você conseguir enxergar alguma coisa. Então, ele é a pessoa que manda, pode ser um pai, um mestre, alguém que tem mais poder, alguém que está tendo essa visão de algo que está mais ali na frente, que vai conseguir te guiar o que está organizando isso naquele momento. Tá ok? Imagina. E o último dessa tríade é o Hierofante. O Hierofante conecta a sabedoria na prosperidade. O Hierofante, ele é a figura do sábio. A letra Vav representa prego. Prego também. Mas a ideia de que, para os judeus, o prego ele representa não apenas o prego físico, que aumenta a sua construção, mas também o prego mental. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo para vocês? Eu estou pregando. E as minhas ideias são como papéis ou ideias virtuais, na qual eu estou pregando na cabeça de cada um de vocês simbolicamente. Claro que a religião ela meio que sequestrou essas ideias. Hoje a gente fala em pregar, você já pensa no pastor, no padre, no religioso. Mas o conceito, a ideia do pregar é justamente isso, você aumentar aí
os seus conhecimentos. Então, o hierofante, o Papa, ele representa esse insight, essa conexão direto com a sabedoria de Deus, na qual ela vem e você aprende alguma coisa nova. Uma ideia, quando sai ali a figura do hierofante, é uma figura de um conselheiro espiritual, um mentor, uma ideia de alguma coisa ou alguma situação que vai fazer com que você aumente um pouquinho mais a sua sabedoria. Você vai buscar uma ideia do divino, você vai buscar algum insight, você vai ter alguma ideia que você nunca teve antes. Em seguida vem os enamorados. Então ele conecta ali Binar a Tiferet, ou a ordem até o seu eu superior. A ordem até o eu superior. A palavra Zain, a letra Zain, representa a espada. Então, esses amantes, eles representam as escolhas que você precisa fazer. Então, às vezes, são escolhas difíceis. A gente sempre lembra da escolha de Salomão, na qual ele tinha que pegar o bebê, ele tinha 2 mulheres e não sabia o que fazer. Ele fala, corta no meio a criança, dá metade para cada uma. Aí uma das mulheres olhou e falou, não, pelo amor de Deus, dá o filho para ela e tal. E a outra falou, não, eu acho justa a proposta. E aí o Salomão dá o filho para aquela que pediu para dividir e rebenta de pancada a outra. Mas a ideia é que na vida, às vezes, a gente passa por situações na qual você precisa escolher. Você precisa fazer uma decisão. E a ideia dos amantes, né, é justamente isso. Ó. Adão e Eva saindo do paraíso por uma decisão, né, por um ato que Eva cometeu, ou aqui o cavaleiro tendo que escolher entre 2 mulheres. Uma representa o vício e a outra a virtude. Então, nota que as 2 cartas elas fazem um pouquinho de relação com esse conceito de você tomar uma decisão, ou você entender as consequências daquilo que você vai decidir. E o carro conecta aqui a ordem ao rigor. Então, nota que com isso a gente fez aqui um fecho desses primeiros arcanos de corte. Esses arcanos maiores, eles estão relacionados muito com essa ideia da casa e da defesa. Shet quer dizer cerca. E Shet representa como cerca os limites do nosso conhecimento. Então percebe como todas essas letras elas dizem respeito a uma casa simbólica. Você tem porta, você tem janela, ou uma vila simbólica, um castelo simbólico. Então você precisa de espada para defender aquilo que você acredita. Quando você toma uma decisão, você precisa ter uma espada para sustentar essa decisão. A janela te ajuda a ver mais longe. A porta te ajuda a sair e te ajuda a controlar quem entra. A expansão, né, aquela vontade de caminhar, o camelo, serve para você ir até o mercado, ir até o oásis, pegar novos conhecimentos e trazer de volta. O prego aumenta a cerca. E a cerca limita aquilo que você conhece. Então, algum dia, aquela menininha do nosso exemplo vai descobrir o que ela vai poder comer de verdade no restaurante na França. Então, talvez até lá ela vai ter que evoluir, ela vai ter que melhorar os conceitos dela e ela vai aprender que existem outras comidas além de cachorro-quente e batata frita. Ou não. É uma escolha de cada um. Mas a gente começa a entender que tanto a Cabala quanto o Tarô ele enxerga a nossa consciência e a nossa evolução como a construção de uma catedral ou de um castelo. Então a gente vê muito isso na maçonaria. Você tem que lapidar a pedra bruta para depois colocar lá na construção social. Então você pode entender o tarô como você construindo a sua realidade, ou você pode entender isso como um grupo construindo a proteção da sua egrégora, a proteção da sua instituição. Você pode entender como uma cidade se administrando. Então o tarô e a cabala ele serve como um fractal gigantesco, na qual você, a partir do símbolo, né, tudo que está em cima, semelhante ao que está embaixo.
o que você consegue observar através desses símbolos, ele vai refletir em arquétipos maiores que você vai poder resolver na sua vida. É uma coisa muito bacana. Esse simbolismo arquetipal ele não vai morrer nunca. Ele servia para o cara no meio do deserto, 3.000 anos atrás, e ele serve hoje em dia na nossa vida no conhecimento prático. É claro que o símbolo muda. Eu não vou falar de camelo, mas eu posso falar de, poxa, quando eu terminar de me formar, eu começo a trabalhar ou eu faço um mestrado? São escolhas. Dependendo do que eu escolher, tem um custo, tem um investimento. Isso vai aumentar, isso vai servir para a minha essência, isso vai me melhorar como pessoa. Então tudo que a gente faz, a gente está construindo a nossa jornada simbólica do eu, do herói. E por isso que o tarot conversa tanto com a gente.